Bom, tá aparecendo para todo mundo? Sim, tá sim. Tá bom, é porque dificuldades técnicas, a Fernanda não está conseguindo entrar, mas aí ela vem para cá já já. E a gente estava com um pouco de segurança em relação à transmissão para o YouTube. Mas aí a gente vai começar e vamos ver se a coisa vai andar a fluir. Então, bom, a gente está fazendo esse evento, a gente cadastrou como evento de extensão, mas é um evento que a gente tem feito nos últimos anos, porque a Semana Mundial de Imunodeficiência a gente comemora, já tem 10 anos que estamos fazendo essa comemoração, foi uma iniciativa da Fundação Jeffrey Model, e é comemorada sempre de 22 a 29 de abril. Mas, como esse ano são 10 anos dessa comemoração e como estamos em plena pandemia, aí se estendeu, vão ser 10 semanas de comemoração, acabando no dia 1º de julho. Então, a gente resolveu fazer isso como atividade de extensão e a gente tem feito isso lá dentro do IPPMG mesmo, para chamar a atenção, que é esse o objetivo da Semana Mundial da Imunodeficiência, para a gente chamar a atenção dos quadros de imunodeficiência. E aí, especificamente, como a gente está precisando, a gente está num período de pandemia mesmo, então a gente resolveu falar um pouco do Covid. Então, a primeira parte vai ser a Fernanda, vai falar genericamente das imunodeficiências primárias, e eu depois vou falar das imunodeficiências tanto primárias, mas um pouquinho uma pincelada de imunodeficiências secundárias, durante essa pandemia em relação ao Covid. Então, basicamente, vai ser isso. Eu vou passar a palavra para a Fernanda, e eu acho que ela não conseguiu entrar, então ela vai vir para dar aula aqui. Um momentinho só para a gente trocar a tela. Eu vou tentar lá resolver. Não. O problema é ficar aqui, né? Tentando. Vai lá, Fernanda. Eu vou tentar. Começando, então tá. Bom, gente, então boa noite a todos, né? Como a Caterine falou, eu vou conversar um pouco sobre os sinais de alerta das imunodeficiências primárias e de uma forma primeiro geral e depois eu vou focar nas infecções virais, né? Pelo contexto que a Caterine já mencionou. Bom, como vocês... Espera aí. Só um momentinho aqui. Bom, gente, desculpa, agora foi. Bom, como vocês sabem, né, as imunodeficiências primárias, elas são um grupo heterogêneo de doenças causadas por defeitos no sistema imunológico, na grande maioria das vezes de origem genética. Então, o comprometimento do sistema imune vai acarretar, principalmente nesses pacientes, a suscetibilidade a agentes infecciosos, né? Então, a gente vai discutir que, na maioria das vezes, essas crianças, adolescentes e adultos se manifestam com infecções de repetição ou infecções graves. Porém, a gente sabe que qualquer alteração tanto na resposta imune inata como adaptativa, pode acarretar também em alterações de desregulação do sistema imune, autoinflamação, doenças alérgicas, inflamação crônica, neoplasias e autoimunidade. Então, esse grande espectro de manifestações clínicas podem acontecer de forma isolada ou associadas, e não necessariamente associado ao aumento para suscetibilidade para agentes infecciosos. Considerando, né, esse amplo espectro de manifestação... Coisa, desculpa, pede para interromper, porque não está indo para o YouTube. Só um momentinho, gente. A gente vai interromper um pouquinho para resolver os problemas técnicos aqui, tá? Do YouTube, que não está indo para o YouTube.
Quer sentar aqui? Senta aqui. Eu pede para interromper, porque não está indo para o YouTube. Só um momentinho, gente. A gente vai interromper um pouquinho para resolver os problemas técnicos aqui, tá? Ele tem latência, tá vendo? Mas está passando. Quer sentar aqui? Senta aqui. Tá vendo? Ele tem uma latência, mas está funcionando. Só um momentinho, gente. A gente vai interromper um pouquinho para resolver os problemas técnicos aqui, tá? Ele tem latência, tá vendo? Mas está passando. O problema é que se a gente desliga, fica aqui o YouTube. Só um momentinho, gente. A gente vai interromper um pouquinho para resolver os problemas técnicos aqui, tá? Mas está passando. Eu acho que é melhor você continuar. Está compartilhando. Está passando, como se estivesse passando. Eu vou tentar ver ali. Bom, gente, então, desculpa, a gente vai retornar enquanto a Caterine tenta resolver ali, né? Então, considerando esse grande espectro de manifestações clínicas, não só relacionada à susceptibilidade para os agentes infecciosos, isso fez com que essa terminologia, né, de imunodeficiências primárias fosse atualmente denominado erros inatos da imunidade. Bom, então esse grupo de doenças, né, atualmente, eles podem ser divididos em 10 subgrupos. Os mais comuns são aquelas deficiências predominantemente de anticorpos, e os pacientes com maior gravidade são aqueles com imunodeficiências combinadas de linfócitos T e B, que são justamente aqueles pacientes que a gente chama de pacientes com SCID, ou seja, imunodeficiências combinadas graves. Né? Esse grupo representa uma emergência médica, eles devem ser identificados o quanto antes e tratados e encaminhados para o especialista o mais precocemente possível. Mais de 300 doenças são descritas, mas ainda assim existe um subdiagnóstico. A gente sabe que em crianças o tempo entre a primeira consulta e o diagnóstico varia entre 9 meses a quase 5 anos. Em adultos, o tempo entre a primeira manifestação clínica e o diagnóstico gira em torno de 4 anos de idade. Né? Então, por que será que elas são subdiagnosticadas? Né? Além de elas serem raras, ainda tem o viés de que elas, até mesmo hoje em dia, elas são pouco conhecidas pela maioria dos não especialistas. Então, visando, né, aumentar o diagnóstico desses pacientes e, consequentemente, facilitar o tratamento e favorecer o prognóstico, foram criados na década de 90 os chamados, né, 10 sinais de alerta para a imunodeficiência primária, atualmente denominado erros inatos da imunidade, e ao longo dos anos eles sofrem revisões e modificações. Então, atualmente, esses são os sinais de alerta, né, utilizados. Então, recomenda-se que os pacientes que apresentem mais de 2 ou mais sinais sejam investigados para erros inatos da imunidade. Então, se vocês forem olhar aqui, eu ressaltei, esses são os que apresentam uma maior sensibilidade. Né? Então, uso de antibiótico por 2 meses ou mais, com pouco efeito, e necessidade de antibiótico endovenoso para o controle de infecções. Então, isso reflete justamente a presença de infecções graves. Além disso, dificuldade para ganhar peso ou crescer normalmente, e história familiar positiva de imunodeficiência primária. Então, foi visto que se a gente comparar 2 pacientes com história de infecções recorrentes ou graves, aquele que tiver uma história familiar positiva tem 18 vezes mais chance de ter o diagnóstico de uma das doenças dos erros inatos da imunidade. Bom, então, além da gente considerar a recorrência das infecções, a gente também tem que levar em consideração a gravidade, né? Então, isso é abordado nesses critérios, a persistência
infecções por patógenos não usuais e, muito importante, a existência de história pelo mesmo agente infeccioso na família, né? Então, a gente sempre lembra do acrônimo SPUR, né? Então, gravidade, persistência, patógenos não usuais, recorrência e existência na mesma família. Então, aqueles pacientes que tiverem estes critérios, além dos sinais de alerta, devem ser investigados. Em relação às crianças menores de 1 ano de idade, a gente tem alguns, né, são bem semelhantes, mas outros chamam muita atenção nessa faixa etária. Então, a gente sempre tem que estar atento, né, às reações adversas à vacina de germe vivo, especialmente o BCG aqui no nosso meio, a existência de doenças autoimunes de início precoce, lesões cutâneas extensas, chama atenção também, né, cardiopatia congênita, especialmente se associada à ausência de imagem tímica, né, no raio-x, a gente pode estar diante de pacientes com imunodeficiências graves, atraso na queda do coto umbilical, que sugere um defeito de um grupo de células que a gente chama de fagócito, além de história familiar positiva. Em termos laboratoriais, chama atenção uma linfocitopenia, que para crianças menores de 1 ano a gente considera menor do que 2.500 células. Então, isso é muito importante, né? Então, menos de 1 ano, com menos de 2.500 células, a gente pode estar diante de um paciente com imunodeficiência combinada grave e ele merece ser investigado. Bom, em relação, não vou me ater muito, mas em relação aos sinais de alerta para adultos, a gente percebe, né, a mesma importância em relação ao que diz respeito a infecções mais graves, então necessidade de antibiótico intravenoso, história familiar de imunodeficiência primária, e aqui já entra, vocês podem observar o que não está, né, não está nos sinais de alerta para a criança, nos 10 sinais, infecções virais de repetição. Então, herpes, verrugas ou condiloma entra como sinal de alarme para adultos. Bom, então o que seria importante em relação ao sinal de alerta, né? Quais são as características desejáveis? Eles devem ter uma boa sensibilidade, ou seja, terem a capacidade de identificar precocemente aqueles pacientes que devem ser investigados e, consequentemente, possibilitar um encaminhamento precoce com diagnóstico e melhora da qualidade de vida e cura desses pacientes. Mas será que os sinais de alerta atualmente utilizados, eles atingem esses pré-requisitos? O que a gente sabe é que eles têm uma baixa sensibilidade, né, em geral gira em torno de 65%. Então, vários estudos vêm sendo realizados nesse sentido e um questionamento existe, né? Quais seriam as possíveis falhas nesses sinais de alerta, apesar deles serem tão importantes e tão úteis na identificação desses pacientes? Desculpa, gente, é que está com alguns problemas técnicos por aqui. Então, uma das causas, né, poderia ser justamente a existência de outras manifestações clínicas relacionadas às doenças dos erros inatos da imunidade, conforme eu falei anteriormente, né? Então, a gente sabe que esses pacientes, eles também cursam com aumento de chance de malignidade, de doenças autoinflamatórias, de autoimunidade, além das infecções que, de fato, são as principais manifestações clínicas. Então, esse estudo de um grupo francês, do professor Alain Fischer, compara, né, o risco relativo de pacientes sem imunodeficiências primárias e com imunodeficiências primárias em relação a algumas manifestações clínicas. Então, vocês podem observar como é bem maior o risco dos pacientes com imunodeficiência apresentar especialmente citopenias, artrite reumatoide e doença inflamatória intestinal. Bom, então, em relação à autoimunidade, as citopenias são manifestações comuns nesse grupo de paciente, né? Lembrando que em adultos e até mesmo em adolescentes, elas podem preceder os sintomas infecciosos em 75% dos casos. E quando que a gente vai pensar em investigar a imunodeficiência num paciente que se apresenta apenas com autoimunidade? Então, naqueles com início precoce, né, as manifestações persistentes de difícil tratamento e, obviamente, se eles tiverem outros sinais de alerta. Conseguiu? Bom, em relação
Em relação à malignidade, né, eles também têm maior chance de tumores comparado a outros grupos, né, pacientes sem imunodeficiências. Quando que a gente vai pensar? Então, se eles tiverem outros critérios, se tiver história familiar de infecção grave, malignidade ou consanguinidade na família, ou aquelas malignidades de apresentação incomum. Então, tumores raros para a faixa etária, alterações histopatológicas e citogenéticas incomuns, ou uma localização incomum para determinada faixa etária, você tem que pensar em imunodeficiência primária. Então, fugindo um pouco desse geral, né, e focando mais no tema da nossa aula, e as infecções virais, né? Onde é que entram? Será que na infância e até mesmo nos adolescentes elas deveriam ser consideradas como sinais de alerta? A gente vai ver que sim, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que as crianças saudáveis têm várias infecções, especialmente nos primeiros anos de vida, né? Então, não existe um critério para a gente dizer quando é uma infecção de repetição na infância, né? Até quando seria considerado saudável. Mas o que se sabe é que elas tendem a diminuir de frequência ao longo da idade, justamente com o amadurecimento do sistema imune. Então, a gente sabe que outros fatores, né, podem aumentar o número de infecções na infância, então a prematuridade, a própria maturidade do sistema fisiológico do sistema imune, a criança que frequenta creche, que tem irmãos que já frequentam creche também, exposição ao fumo, atopia, que eu vou falar um pouco mais à frente, vacinação incompleta, então isso pode fazer com que uma criança saudável apresente em torno de 10 a 12 infecções por ano, quer dizer, muita coisa, né? Quase uma infecção por mês. Bom, então antes da gente falar quais seriam os sinais de alerta para as infecções virais, é importante a gente conhecer um pouco da relação do sistema imune com os vírus de forma geral. Então a gente sabe que as células do sistema imune inato, né, então células dendríticas, macrófagos, assim como diversas células do nosso organismo, possuem receptores de superfície, que são chamados de receptores de reconhecimento padrão, que são capazes de reconhecer padrões moleculares associados ao vírus, então aos vírus e aos patógenos, né? Então seriam moléculas comuns aos diferentes patógenos. Já os linfócitos T e B, né, que são essas aqui. Já os linfócitos T e B, eles também reconhecem antígenos, no caso do vírus, assim como dos outros patógenos, via receptores específicos, né, do linfócito T, TCR, do linfócito B, o BCR. Bom, então, diante da interação do vírus com a célula hospedeira, aqui no caso a célula epitelial, assim como diante do reconhecimento do vírus justamente por esses receptores, essa célula é capaz de sofrer uma ativação, então você tem a ativação de uma cascata de sinalização intracelular, consequentemente a célula libera uma série de citocinas e quimiocinas, incluindo interferões do tipo 1, que vão ser importantes na resposta frente ao vírus, a gente vai ver depois, e isso em conjunto é capaz de não só recrutar, mas como ativar diversas células do sistema imune, seja da resposta imune inata, como da resposta imune adaptativa. Então, cada uma vai ter uma participação, umas mais importantes, outras menos, na defesa frente ao vírus. Isso é importante para a gente entender qual que é a susceptibilidade desses pacientes frente às infecções virais. Então, aqui a gente percebe, né, que antes do vírus entrar na célula hospedeira, em relação à imunidade inata, os interferões do tipo 1 são importantes, eles induzem um estado antiviral na célula-alvo. Em relação à resposta imune adaptativa, o linfócito B ele é capaz de produzir anticorpos, e se esse anticorpo for de natureza neutralizante, ou seja, capaz de reconhecer a molécula na superfície do vírus, que vai interagir com a molécula na célula do hospedeiro, o anticorpo se liga na molécula viral e bloqueia essa interação. Então, isso é importante, especialmente em infecções subsequentes. Já em relação à erradicação da infecção viral, ou seja, depois que a infecção já é estabelecida, a gente tem, na resposta imunológica, as células natural killer como importantes, elas vão destruir a célula-alvo, e as células TCD8 e TCD4-TH1 na resposta imune adaptativa. TCD8 destrói a célula-alvo diretamente e TH1 contribui com as diversas citocinas produzidas. Bom, então, tendo em vista isso, né, vocês devem estar imaginando, então, que dependendo do componente do sistema imunológico que é afetado, o paciente pode ter uma maior susceptibilidade para as infecções virais
ou não, né? Então, a gente tem um grande espectro diferente dessas manifestações clínicas. Então, só para exemplificar, né, num extremo, a gente pode ter um paciente com a gama-globulinemia, ou seja, aquele paciente que não produz anticorpos porque falta linfócito B para produzir, e a gente percebe que dentro do grande espectro de manifestações clínicas, né, aqui mostrando as infecções, a maioria por bactérias, a gente tem poucas infecções virais que vão chamar a atenção. Então, uma meningoencefalite por enterovírus sempre chama atenção para a possibilidade de alguma doença de erro inato da imunidade, assim como artrite por enterovírus ou uma sequela da vacina da polio. Isso, atualmente, a gente não, né, quase não vê mais pela mudança do calendário vacinal, mas a gente teve no serviço um paciente cujo diagnóstico foi chamado a atenção justamente porque ele tinha um encurtamento de um dos membros, sugestivo de uma sequela de pólio vacinal. Tá? Então, isso chama bem a atenção também para a possibilidade de doença do erro inato da imunidade, especificamente humoral. No outro extremo, a gente teria os pacientes com imunodeficiência combinada grave, né, o que a gente chama do grupo de pacientes com SCID. Né? Então, aqui é o menino clássico, o menino da bolha. Então, nesse grupo, a gente vai ter infecções graves por vírus comuns, infecções por vírus não usuais, além de infecções por diversos outros patógenos. Bom, então, quando que a gente vai, de fato, investigar erro inato da imunidade em vigência de infecções virais? Então, a gente sabe que as crianças saudáveis, elas entram em contato com diversos vírus ao longo, né, ao longo da infância, ao longo da adolescência. Muitos desses vírus causam infecções leves, autolimitadas, alguns até mesmo assintomáticas nessa faixa etária, mas a gente sabe também que alguns fatores podem contribuir para infecções mais graves e até mesmo recorrentes. Né? Então, eu já falei um pouco, mas só falando um pouquinho, a atopia. Então, a gente sabe que pacientes, por exemplo, com dermatite atópica, por disfunção da barreira cutânea, eles vão ter uma maior suscetibilidade para infecções virais. Então, por exemplo, eles podem fazer mais verrugas de repetição, mais molusco de repetição. Da mesma forma, os pacientes asmáticos, diante de uma infecção respiratória, eles podem evoluir com um período mais prolongado de doença, uma sibilância persistente, por exemplo. Outras causas que podem contribuir para infecções mais graves ou recorrentes, que a gente sempre deve ter em mente, são as alterações anatômicas e funcionais. Então, se a gente está diante de uma infecção por qualquer patógeno, até mesmo viral, no mesmo sítio, especialmente se forem infecções por patógenos não relacionados, chamar a atenção que a gente pode estar diante de uma alteração anatômica e funcional e não diante de um caso de imunodeficiência primária. E o foco da aula, outras causas para infecções graves ou recorrentes seriam as imunodeficiências primárias e lembrando sempre das secundárias. Então, não só HIV, mas como o uso de medicamentos. Então, os imunobiológicos ou até mesmo medicamentos do dia a dia do pediatra ou do especialista, como os anticonvulsivantes, podem induzir uma imunodeficiência secundária. Então, quando que a gente vai investigar? A gente vai seguir o mesmo raciocínio. Então, a gente vai levar não só em consideração a recorrência, mas também a gravidade, o acometimento por vírus não usuais, a resistência ao tratamento e a história familiar positiva. Então, só para ilustrar, baseado no que a gente vê no nosso dia a dia, isso ilustra bem o que seria sinal de alerta para infecção viral, que é que chama atenção para a possibilidade de pacientes com erros inatos da imunidade. Então, a gente tem aqui 2 pacientes cuja única manifestação foram essas lesões. Então, aqui a gente tem uma escolar, quase adolescente, que a única manifestação clínica foi verruga, mais extensa, uma apresentação não muito clássica e de difícil tratamento. Então, essa paciente merece ser investigada. O outro, esse menininho lactente, que evoluiu com uma varicela disseminada como única manifestação clínica. Então, essa criança especificamente, desse artigo, ela foi investigada e, na verdade, era uma imunodeficiência, digamos, secundária pelo uso crônico em altas doses de corticoide. E aqui a gente tem um outro exemplo, que também pode acontecer e merece investigação. Então, é um paciente atópico, então a gente vê lesões de eczema. Desculpa, gente, peraí.
Então, a gente vê lesões de eczema e um quadro de molusco, né, importante, disseminado, além de verrugas maiores, disseminadas também, de difícil tratamento, e lesões ulceradas por herpes simples em região genital. Então, isso chama atenção. Então, mesmo que a gente esteja diante de um paciente que teria uma condição que poderia favorecer um quadro mais importante de infecções cutâneas, a gente não pode perder de vista, né? Lembrando sempre que pacientes com erros inatos de imunidade, eles estão mais frequentes também, podem apresentar mais frequentemente manifestações alérgicas. Então, esse caso especificamente, trata-se de um paciente que tem uma síndrome que a gente chama de DOC8, que eu não vou entrar em detalhes, mas é um paciente que cursa com atopia, então ele tem eczema, IgE aumentada, e além disso ele tem mais probabilidade de infecções virais de difícil controle, recorrentes e graves. Tá? Então, o que chama atenção aqui? É esse conjunto de manifestações clínicas por vírus que são comuns, mas de forma não usual, tá? Mesmo no paciente que poderia ter maior predisposição para isso. Então, continuando, né, ilustrando o que poderiam ser os sinais de alerta para infecções virais, a gente também tem que sempre prestar atenção. Às vezes, a infecção viral em si pode não ser tão importante, pode não chamar atenção se a gente olhar de forma isolada, mas, por outro lado, se a gente olha o paciente como um todo, a gente vai ver que ele merece ser investigado. Então, esse menino aqui, né, é um paciente com síndrome de Comel-Netherton, então você vê que ele tem aqui lesões de verruga, né, que nem poderiam até passar desapercebida, mas se você olha bem para ele, ele tem alteração de cabelo, ele tem alteração de pele, uma pele discretamente eritrodérmica, mais descamativa, então esse conjunto faz com que a gente pense em investigá-lo. Da mesma forma, né, se você for olhar nesse outro caso, a única manifestação viral seria a reativação de varicela zoster. Por outro lado, nesse grupo, né, nesses pacientes, a gente tem outras manifestações clínicas que sugerem a investigação. Então, além disso, é um paciente que tem infecções bacterianas de repetição, tem alteração em sistema, né, de coluna, então a gente vê uma escoliose, pode ter alteração articular, faces sugestivas, né, sindrômica, além de alterações também em sistema nervoso central. Então, a gente sempre tem que prestar atenção no conjunto do paciente. Bom, continuando, né, saindo um pouco da pele e entrando nas manifestações sistêmicas, eu trouxe aqui 2 casos clínicos para a gente pensar justamente se a gente faria essa investigação ou não, né? Então, o primeiro é um lactente de 1 ano de idade, de sexo masculino, com história de aumento de parótidas, hepatosplenomegalia e linfadenomegalia difusa, desde os 3 meses de vida, sem nenhuma causa identificada. Evoluiu com infecções de repetição, então especialmente otite média aguda, piodermite, sinusite, celulite e candidíase oral. Então, esse é um paciente real, né? Ele acompanha até hoje lá no nosso ambulatório. Na ocasião, ao exame, ele tinha uma adenomegalia cervical, aumento de parótidas bilateralmente e o baço aumentado a 7 centímetros do rebordo costal esquerdo. Então, ao exame físico, a gente observava aumento importante de parótida, o hemograma evidenciou anemia, leucocitose e linfocitose, uma linfocitose importante, entre 80% e 90%, e a citometria detectou que 80% dos linfócitos era realmente de linfócito B. No exame de imagem, né, a gente via aumento de linfonodo cervical, aumento de linfonodo mediastinal e uma sorologia positiva para EBV, tanto IgM quanto IgG. A biópsia do linfonodo sugestiva de infecção viral e a medula óssea inocente. Então, o que chama a atenção nesse caso? É uma infecção viral sistêmica, né, por EBV, que é um vírus comum na infância, que normalmente acarreta quadros leves, bem delimitados e algumas vezes até mesmo assintomáticos, e esse paciente evoluiu com uma forma totalmente atípica, né? Então, ele foi, de fato, investigado para imunodeficiência e ele tem uma síndrome linfoproliferativa associada ao EBV. Um outro caso é uma menina de 2 anos e 5 meses, previamente ISDA, que chega à emergência com história de febre há 7 dias e episódios de epistaxe. Ao exame físico, ela estava em regular estado geral, com uma anemia, linfadenomegalia cervical e hepatosplenomegalia. Exames laboratoriais, uma pancitopenia, aumento de transaminases, ferritina bem aumentada e uma diminuição de fibrinogênio. Então, é um quadro bem clássico
né, de uma síndrome hemofagocítica, a medula óssea evidenciou hemofagocitose e tanto a sorologia quanto o PCR foram positivos para EBV. Então, só para chamar a atenção, né, a gente teve um paciente, o primeiro paciente, com uma manifestação não tão grave, né, em termos, mas bem atípica, né, do vírus Epstein-Barr, e esse segundo caso, essa menina, né, também numa faixa etária em que a infecção, na maioria das vezes, é autolimitada, ela evoluiu com uma síndrome hemofagocítica, ou seja, uma manifestação grave da doença. Então, são casos típicos que a gente deve, de fato, investigar Renato da imunidade. Bom, então outras situações vêm surgindo, né? Então vem sendo relatados infecções graves por patógenos específicos. Então aquele paciente que ele não tem mais nenhuma outra manifestação, não tem nenhuma outra infecção de repetição, em geral são previamente ígidos, mas que evoluem de forma muito grave. Então, foi recentemente publicado, em 2019, é um artigo que a Ekaterine faz parte, né, o relato de caso de 2 pacientes, então vale a pena vocês pegarem para ler depois. Uma delas evoluiu com uma reação grave, uma reação viscerotrópica pós-vacinação de febre amarela. Então, essa paciente era previamente ígida e, após a vacina, evoluiu de forma bem grave, o que não é uma manifestação comum. Então, ela foi investigada e, de fato, foi avaliada uma mutação em um dos elementos da resposta imune inata. Uma outra situação que merece destaque, né, seriam infecções em locais específicos. Então, como eu já falei, né, infecções recorrentes em um único local, então, sistema nervoso central, pulmão, independente de onde seja, por patógenos não relacionados, geralmente fala mais a favor de alterações anatômicas. Mas, por outro lado, se é uma infecção em determinado local especificamente, mas por um único patógeno ou por patógenos no mesmo grupo, isso sim deve levantar a suspeita de que a gente possa estar diante de um paciente com erro inato da imunidade. Então, já vem conhecido há mais tempo, né? Então esse artigo é de 2006, relatando encefalite por herpes simples, né? Em pacientes também com defeitos da imunidade inata. Aqui está relatando esse defeito, mas existem outras condições relacionadas aos receptores do tipo TOL que também predispõem a essa condição. Então, geralmente são pacientes novos, em geral a manifestação ocorre até os 6 anos de idade, que a única manifestação clínica é encefalite por herpes. E mais recentemente, foi relatado agora em 2019, por mutação também no receptor 3 do tipo TOL, herpes zoster oftalmológico recorrente. Então, são situações que devem chamar a nossa atenção. Então, só para vocês verem, eu não vou aqui entrar em detalhes porque foge ao nosso objetivo aqui da aula, né? Mas a gente tem doenças que classicamente cursam com uma predisposição ou a infecções graves por alguns tipos específicos de vírus, né? Então, a gente vê aqui na deficiência, por exemplo, de STAT2, lesões disseminadas por sarampo, né? Por outro lado, isso também vem sendo relatado com febre amarela e sarampo, ou especialmente com vírus da varicela e por aí vai, tá? Até mesmo hepatite viral fulminante. Por outro lado, eu já mencionei, né? Então, a gente pode estar diante de pacientes que especificamente apresentam apenas encefalite por herpes como manifestação clínica, então isso deve chamar a atenção, e algumas doenças podem predispor ao aparecimento de verrugas extensas e de difícil controle. Bom, então, resumindo, né, o que a gente vê? A gente percebe aqui uma lista enorme de imunodeficiências que cursam com infecções virais. E se vocês forem olhar aqui, os vírus são exatamente aqueles que eu mencionei. Então, muitos deles são vírus comuns, que causam manifestações leves, né, na faixa etária pediátrica e no adolescente, na maioria das vezes, mas que essas crianças evoluem com infecções graves ou então com manifestações atípicas para aquela doença. Isso deve chamar atenção, esses pacientes devem sim ser investigados. E lembrar, né, da relação viral com neoplasias. Né? Então, chama atenção sarcoma de Kaposi em paciente jovem, né, também merece investigação. Bom, então, só para finalizar, né, a principal causa de infecção de repetição na infância é a infância por si só, né? Então, lembrar que as crianças têm um sistema imunológico imaturo, não tem um medicamento para isso, então a gente deve ter paciência e esperar o amadurecimento do sistema imunológico. O que a gente não pode perder de vista?
né, que alguns fatores podem favorecer essas infecções graves ou de repetição, então atenção para as outras causas, HIV, uso de medicamento. As infecções, elas são as manifestações mais comuns dos erros inatos da imunidade, então mesmo com a baixa sensibilidade dos sinais de alerta, eles devem ser importantes, mas de qualquer forma, a gente precisa ter esses outros aspectos que eu acabei de mencionar aqui sempre em mente, né? Então é por isso que todo ano a gente martela na cabeça de vocês os sinais de alerta, outras manifestações clínicas. A suscetibilidade, né, aos vírus vai depender do componente do sistema imunológico, e o pediatra e o não imunologista têm um papel fundamental, que é justamente a identificação do paciente e, consequentemente, o diagnóstico e o tratamento precoce. Bom, gente, então era isso. Desculpa as confusões tecnológicas que acabaram não acontecendo da forma como a gente imaginava. Obrigada a todos. Agora a Caterine vai continuar. Pode ir lá que já está Tá bom, tocando. obrigada. Esse computador é muito estranho. Vai e volta toda hora. A Fernanda. Deixa eu voltar pro meu. Pronto. Bom, gente, no início a gente estava super inseguro com a questão da tecnologia do YouTube, a gente estava inseguro que eu acabei não falando que a gente está contando com a ajuda super importante da Tatiana Santana, que é a nossa R4 lá da alergia, e que ela vai ajudar a gente com as perguntas. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, é só colocar aí na pergunta no Zoom, e o Lucas Blankenheim, que é aluno nosso da graduação, foi meu aluno de Pink, e ele está ajudando a gente com as perguntas do YouTube. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer pergunta, que depois a gente vai conseguir. Desculpa aí, a gente ficou super inseguro em relação a questão do YouTube, mas estava passando direitinho. Então, a gente vai sair do que a Fernanda estava falando em relação a quando a gente vai suspeitar de imunodeficiência, para a gente fazer talvez até um pouco ao contrário. Diante dos pacientes que têm infecções virais pelo Covid, quando é que a gente tem que estar preocupado com as imunodeficiências? E o que a gente sabe até agora é complexo, né? Porque a gente está tendo uma avalanche, um tsunami, na verdade, de informação, e é claro que o que a gente sabe até agora não é tudo que eu vou falar, óbvio, porque é tanto artigo que sai todo dia que a gente está sendo inundado mesmo com tanta informação. Então, eu procurei selecionar as coisas que são mais importantes para a gente mesmo. E o que a gente sabe, na verdade, é que se o paciente, essa é a estrutura que a gente montou na cabeça, né? Se o paciente tem uma baixa carga viral, ele não tem nenhuma comorbidade, a gente imagina que ele vai ter uma imunidade celular, uma imunidade humoral que vão responder bem, então ele vai ter um clearance viral rápido, ou ter uma doença indolente, às vezes leve, que arrasta um pouquinho mais, mas nada além disso. E se a gente tem uma alta carga viral, isso é predisposição para infecção grave para vários outros vírus, não é só para o coronavírus, o SARS-CoV-2, ou se você tem alguns fatores de risco, algumas comorbidades, isso também não é novidade em relação a nenhuma infecção viral, você muito provavelmente não vai ter uma resposta de imunidade celular, principalmente, ou de imunidade humoral que seja boa, vai ter uma linfopenia, citocina, a tempestade de citocina já bem famosa, que todo mundo fala, e você pode ter um quadro que seja um quadro maligno mais grave. E os primeiros fatores de risco que foram lá em fevereiro, os primeiros artigos que foram aparecendo, eles falavam muito sempre, desde o início, a faixa etária acima dos 60 anos como um fator de risco muito importante, e comorbidades que já foram sendo vistas logo nos primeiros casos mesmo, lá na China. Doença cardiovascular, tanto doença coronariana como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença pulmonar crônica e diabetes. Essas, então, foram os primeiros fatores de risco. Mas depois, a gente pensando em tudo isso, inclusive que a Fernanda falou, em relação à resposta a vírus,
outros fatores de risco eles foram elencados e são fatores de riscos que, na verdade, foi se montando uma lista na base da teoria, do que a gente imaginava que poderia acontecer diante de uma infecção viral, e a gente lembrar que esse vírus é novo, o grupo de coronavírus, a maior parte dos vírus, eles são endêmicos, eles são responsáveis por algo entre 10% a 30% das infecções respiratórias agudas, mas o grupo de beta-coronavírus, que são zoonoses, especificamente, esse é o terceiro vírus, né? Teve uma primeira epidemia de SARS-CoV lá em 2002, 2003, uma segunda mais restrita ao Oriente Médio, que foi o MERS, em 2012, por aí, e essa agora. Então, é um vírus novo. Então, na verdade, a gente tentou ver um pouco os outros fatores de risco nessas outras epidemias, mas se imaginou que se montou esses fatores de risco que incluem, então, os imunossuprimidos, então, imunodeficiência primária ou imunodeficiência secundária, entendida como doenças tanto por uso de medicamentos ou pela própria doença, causando um déficit do funcionamento do sistema imune. Então, pós-transplantes, não só transplante de medula óssea, mas outros transplantes de órgãos sólidos também, o uso de quimioterapia, a própria AIDS, que é a imunodeficiência secundária mais frequente no mundo todo, e o uso dos imunossupressores, vários aí acrescidos dos imunobiológicos, que a gente tem usado muito para uma série de doenças, particularmente doenças autoimunes. Obesidade, o hábito de fumar, doença renal crônica e doença hepática crônica. Mas o que a gente foi vendo ao longo do tempo? Então, essa foi uma lista de fatores de risco que foi constituída na base do que a gente imaginava em relação ao vírus novo e um agente viral. O que foi se vendo? Então, foram se confirmando. Então, fumantes, a princípio, realmente teriam um fator de risco para um quadro mais grave. A gente não está falando não estamos falando aqui de sintomas. Aqui só que eu fiz uma. Não estamos aqui falando de sintomas de ter ou não infecção, tá? Estamos falando aqui de fatores de risco para infecção grave, pela doença grave, pela Covid grave. Então, inatividade física, então, hábitos de vida ruins, como, por exemplo, o hábito de fumar e o sedentarismo. E sempre, sempre liderando diabetes, hipertensão e doença cardiovascular. Outros estudos foram demonstrando justamente isso, né? Então, aqui, outras comorbidades, mostrando que os pacientes com diabetes, com hipertensão, com doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardiovascular e doença cerebrovascular, com maior risco, e não identificando um risco maior em pacientes com doenças malignas, com doença hepática ou com doença renal. Outros estudos ainda, sempre encabeçando. Então, o sexo masculino, faixa etária, sempre muito importante. Então, a faixa etária acima dos 60 anos, sempre muito importante. Hipertensão, diabetes, olha aqui a diferença. Doença coronariana já cai bastante. Doença pulmonar obstrutiva crônica também cai bastante. E lá na rabeira, carcinoma, doença renal, doença crônica renal e outros. Então, o que a gente... e uma outra coisa importante, a asma, por exemplo, que estava listada lá de início nessas doenças crônicas, doenças respiratórias crônicas, na verdade, o que a gente tem visto é que talvez a asma e outras doenças alérgicas elas sejam até protetoras. Então, o que a gente vê nesse estudo aqui? Então, esses são pacientes que não têm asma e não têm IgE aumentada, não têm sensibilização documentada por IgE ou teste cutâneo IgE sérica. Aqui são pacientes que têm sensibilização a IgE, ele já tem uma expressão menor dos receptores ACE2, que são os receptores para o SARS-CoV-2. Então, paciente que tem asma, ele já tem mais ou menos a mesma coisa, e aqueles pacientes que têm asma e têm asma alérgica documentada, eles têm uma expressão menor. Aqui, mais ou menos a mesma coisa. O que isso significa? Que talvez ter asma de natureza alérgica, asma eosinofílica, seja até um fator protetor para que você tenha infecção grave pelo coronavírus, uma vez que você vai ter uma expressão menor do receptor ACE2, que é o receptor do SARS-CoV-2. Então, a asma, por exemplo, que estava lá listada, isso é que eu queria pontuar, listada naquela de fatores de risco para a Covid mais grave, a gente já não temos visto isso no nosso dia a dia. E eu acho que tem a Fátima, o Clêmax, a Analice, acho que estão aqui assistindo. Depois eles podem até comentar um pouco mais sobre isso para ajudar a gente.
Então, o que a gente tem visto? Realmente, a alta carga viral dos profissionais de saúde é um fator de risco já bastante estabelecido. A faixa etária acima dos 60, particularmente acima dos 65 anos, ela é um fator de risco do mais importante, o que está sempre no top. Hipertensão arterial e diabetes, particularmente se não estão controladas, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, entendamos que, claro, outras doenças pulmonares crônicas, fibrose pulmonar, pacientes que têm bronquiectasia, etc., mas particularmente os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, e o hábito de fumar, então. E o que caracteriza muito esse quadro mais grave? A presença de linfopenia, a gente vai mostrar isso depois, e essa tempestade de citocina que vão promover, então, essa doença mais grave, essa doença com uma característica inflamatória. Se a gente for pensar, então, nas imunodeficiências, e aí é que vai ser o nosso foco, nas imunodeficiências primeiro primárias e depois as secundárias. Se a gente for pensar no que significa a resposta a vírus e como é importante, como a Fernanda estava comentando, a imunidade inata, particularmente a produção de interferons de tipo 1, então não é interferon gama, é interferon alfa, interferon beta, e as células NK, que são as células que são células da imunidade inata. E na imunidade adaptativa, imunidade celular, principalmente o TCD8, que é o T citotóxico, então esses dois polos é que são os mais importantes para a resposta ao vírus. A gente tem resposta para o anticorpo? Tem, como a Fernanda falou, mas essa resposta para o anticorpo, se a gente tem muito anticorpo neutralizante, claro que isso ajuda, e isso é a forma como a gente, inclusive, investe nas vacinas, é o motivo pelo qual a gente investe nas vacinas, mas efetivamente não é o setor do sistema imune mais importante para a defesa de vírus. Então, isso é importante na hora da gente pensar quais são os fatores, quais são as imunodeficiências primárias que vão estar em maior risco. Então, isso aqui foi um documento lançado por uma rede do Reino Unido sobre imunodeficiências primárias e se montou esses grupos de risco baseados, pessoal, em teoria, no que a gente esperava enfrentar em relação a um vírus novo, que é o SARS-CoV-2, diante de pacientes já com diagnóstico de imunodeficiência primária. Então, a gente estabeleceu, claro, o grupo extremamente vulnerável. Quais seriam esses grupos? Então, aqueles que teriam uma disfunção da imunidade celular, então, que não teriam linfopenia já fazendo parte da sua doença, aqueles que estariam até com uma imunidade secundária, mesmo que não tenham doenças em que você tem uma linfopenia ou disfunção de linfócito, mas que você teria o uso de imunossupressor. Então, a gente tem algumas imunodeficiências que são caracterizadas por desregulação imune, e nessas a gente vai usar muito imunossupressor, imunobiológico. Então, essas imunodeficiências primárias, na verdade, também vão ser grande fator de risco. E aquelas doenças, uma delas é hemofagocitose, a síndrome hemofagocítica, porque são disfunções, em última análise, de célula NK, principalmente, né? Justamente o defeito mais comum é o defeito de perfurina, que é uma molécula que vai ser utilizada por células NK e por células citotóxicas para causar destruição da célula. Uma coisa importante, se a gente pensar, é que virtualmente todas as imunodeficiências primárias elas podem cursar com hemofagocitose. Então, existem as doenças em que existe maior predisposição para isso. São particularmente as doenças que estão na classificação de desregulação imune. Mas, virtualmente, toda imunodeficiência primária, num processo inflamatório crônico, de infecção crônica, ele pode complicar. Então, isso aqui já amplia bastante. Então, o risco moderado seriam as doenças que você tem infecção bacteriana, a Fernanda falou da gama-globulinemia congênita, em que você não teria um risco assim tão grande para infecções virais necessariamente, mas para complicar uma infecção viral com uma infecção bacteriana. E no caso da imunodeficiência comum variável, que é a imunodeficiência sintomática mais frequente no mundo todo, ela pode ter, principalmente nos adultos, um componente de
de deficiência de imunidade celular. Então, é um defeito primário de anticorpos, mas que pode produzir um defeito combinado tardio. Então, a gente chama de LOCID, Late Onset Combined Immunodeficiency. E são pacientes normalmente mais velhos, as crianças raramente têm defeito celular com esse diagnóstico de imunodeficiência como variável. E o grupo 3, então, seriam outros defeitos, basicamente defeitos de anticorpos, o defeito mais frequente, que é a deficiência seletiva de IgA, que é o defeito, na maior parte das vezes, A ou oligossintomático, e a deficiência de MBL, que é um defeito assim, bastante comum e que causa mais infecções e nem sempre infecções com gravidade. Então, esse esquema foi montado baseado no que a gente imaginava que iria acontecer. Mas o que a gente tem visto na prática? Tem muito pouca publicação no momento, existe um esforço internacional e a gente está fazendo o nosso esforço aqui para saber o que está acontecendo com os pacientes com imunodeficiência. No final, eu vou mostrar esse estudo que a gente propôs, mas tem muito pouca coisa na literatura, muito provavelmente porque esses pacientes têm passado bem mesmo. Mas o primeiro foi uma observação em um paciente com imunodeficiência comum variável, que, como a gente viu, esse era um paciente adulto, poderia ter um componente de deficiência celular, então a gente imaginaria um risco grupo 2, um risco moderado diante da Covid-19. E o que a gente viu, não que esse paciente teve um quadro leve, ele teve um quadro radiológico bem característico, né, com a imagem de vidro fosco, mais periférico, adoeceu, teve que ficar no tubo, mas saiu e teve uma evolução muito parecida com a evolução de tantos outros pacientes que não têm imunodeficiência nenhuma. Então, o que a gente viu? Uma evolução não dentro dos 80%, que uma parte tem, então, ou assintomático ou quadros leves, mas dentro de um percentual que não foi de infecções graves e pacientes que saíram e sem fazer a tempestade de citocina. Essa outra publicação, então, foi feita foram pacientes lá da Itália, foi publicado na revista de Alergia e Imunologia Pediátrica, a revista europeia, 2 pacientes adultos de 34 e 26 anos com agama-globulinemia, então são pacientes que não fabricam linfócitos B e, portanto, não fabricam anticorpos. Preste atenção nesse caso especificamente, porque esses pacientes, eles simplesmente não fabricam anticorpos neutralizantes para coisa alguma, eles simplesmente não fabricam novos anticorpos. Eles evoluíram com quadro de pneumonia, e se a gente for lembrar lá da Covid-19, então tem quadro inicial de febre, coriza, anosmia, ageusia, dor muscular, cefaleia, depois a gente tem uma fase intermediária que tem uma pneumonia, que é uma pneumonia viral, e a terceira, então, fase, que seria a síndrome inflamatória grave, com síndrome gripal aguda grave. O que esses pacientes evoluíram? Pacientes adultos, e que recebendo imunoglobulina normalmente, e evoluíram só com quadro de pneumonia, sem necessidade de intubação, sem coisa alguma. Chamar atenção, então, para 2 coisas. Então, os pacientes que não produzem anticorpos, eles são capazes de superar uma infecção por esse vírus, mesmo assim. Aí muita gente pergunta, mas eles não estão fazendo imunoglobulina, eles não estão recebendo imunoglobulina? Lembrar que essa imunoglobulina que eles recebem é uma imunoglobulina policlonal, toda imunoglobulina que a gente infunde no presente momento nos nossos pacientes, ela foi fabricada pelo menos 7 meses. Então, essa imunoglobulina que os nossos pacientes recebem, elas não contêm anticorpo por SARS-CoV-2 ainda. Isso vai acontecer depois. E a gente tem vários estudos com imunoglobulina policlonal que tem resultados assim que não são, alguns com resultados favoráveis e outros não. Então, até o presente momento, a imunoglobulina policlonal ela não é indicada para tratar a Covid-19 na fase grave e nem nessa fase intermediária. Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui é que nem sempre, os pacientes realmente podem se defender do quadro infeccioso por meio da sua imunidade inata e imunidade celular, como a gente falou. E aqui é um caso já do Irã, do professor Nima
Rezai, que é um paciente com defeito de anticorpo específico. Então, esse paciente ele tem um defeito especificamente para fabricar anticorpo para antígeno polissacarídeos. Então, esse paciente já tinha uma série de alterações de bronquiectasia no seu pulmão, na tomografia, mas olha como é que ele evoluiu. Rinorreia, um aumento modesto de tosse produtiva, com um RT-PCR positivo para o SARS-CoV-2, e foi isso que esse paciente teve, e o defeito dele, especificamente, ele seria mesmo do grupo 1, isso é para mostrar que aquela classificação não estava absolutamente errada. Isso aqui é um relato do LASID, que é o grupo latino-americano de imunodeficiências, mostrando, isso foi em abril, 15 casos, mostrando que tinha defeito de fagócito, tinha imunodeficiência combinada, uma síndrome de George, a maior parte defeitos de anticorpos, até porque eles são os mais frequentes mesmo no mundo todo, mais de 50% das imunodeficiências são classificadas como defeitos prioritariamente de anticorpos, doenças semelhantes ao ALPS, que é uma síndrome linfoproliferativa com autoimunidade, doenças autoinflamatórias, e eles evoluíram basicamente com o quadro habitual. Todos os pacientes graves, desses que foram apenas 4, eles tinham alguma doença ou outra importante. Então, doença pulmonar com tosse crônica, paciente que tinha insuficiência renal também. Esse paciente, por exemplo, ele piorou do seu quadro de autoimunidade, da anemia hemolítica autoimune, pelo COVID, mas não teve nenhum quadro respiratório, e um paciente com imunodeficiência comum variável que a gente viu. Então, mostrando que esses pacientes têm se saído razoavelmente bem diante da Covid-19. Esse estudo ele mostrou que os pacientes com imunodeficiência, e aqui ele juntou tudo num saco só, os pacientes com imunodeficiência primária e os pacientes com imunodeficiência secundária com HIV, mostrando que tem um risco de 1,55 de ter um quadro de Covid mais grave, mas esse risco ele não foi não teve significado estatístico. Esse mesmo grupo do Reino Unido, ele também fez isso e fez a mesma classificação de risco a pacientes com imunodeficiências secundárias. Então, aqueles pacientes com, por exemplo, o uso de rituximab, que ainda estão usando imunoglobulina ou estão necessitando de antibiótico profilático, que tem as comorbidades, são aquelas que a gente está falando sempre desde o início, doença pulmonar, hipertensão arterial sem controle, diabetes mellitus principalmente, pacientes que estão em uso de imunossupressores ou aqueles pacientes que fizeram um transplante, não só de células-tronco hematopoéticas, mas outros transplantes, pelo menos dentro do primeiro ano, que ainda estão usando imunossupressores, pacientes que fizeram transplante de células-tronco hematopoéticas que estão usando imunoglobulina, se tem doença pulmonar significativa, eles estariam no grupo 1, e no grupo 3 são pacientes transplantados já sem nada disso, né? Mais de um ano de transplante e que não estão utilizando nada disso. E como é que a gente vê como esses pacientes têm se comportado? De uma maneira geral, esse mesmo estudo também colocou todos esses pacientes num saco só. Todos os pacientes imunossuprimidos do ponto de vista de doença de base, pós-transplante ou por conta de uso de medicamentos, eles teriam, então, um risco acima de 3 para ter um para ter um quadro de Covid-19 mais grave, mas isso também não foi significativo estatisticamente. E o que a gente tem visto, que óbvio, eu falei daquele tsunami lá de trabalhos, eu selecionei só alguns aqui, porque são vários, dizendo a mesma coisa. Então, aqui, paciente com câncer, usando quimioterapia ou outros tratamentos anticâncer, que não necessariamente por drogas, por quimioterápicos, o que acontece? Eles não tiveram um risco maior de mortalidade comparado aos outros pacientes que não estavam em tratamento. E o risco maior é o mesmo da população em geral, relacionado à idade, relacionado ao gênero masculino e relacionado às comorbidades que a gente está falando desde o início, hipertensão, diabetes, etc. Aqui para mostrar pacientes, então, com doenças reumatológicas, acompanhados no hospital terciário, que foi um estudo em Madrid, mostrando também que esses pacientes têm risco maior relacionado à idade, às comorbidades, e o fato de ter doença autoimune ou usar aqueles agentes modificadores das doenças autoimunes não implica em risco maior nem para se infectar e nem para ter doença grave pelo SARS-CoV-2. Mais um estudo, e aqui já uma coorte de crianças e de adultos, crianças e adultos, mostrando também que eles não têm o risco maior de ter infecção grave, de contrair infecção e nem de ter infecção grave. Aqui mostrando pacientes com doença inflamatória intestinal em uso de imunossupressão,
A Sociedade Médica, então, recomendando se suspender esse tratamento por um período de 7 a 21 dias, dependendo da gravidade, mas, de qualquer maneira, mostrando também que os pacientes têm os mesmos riscos que os pacientes que não têm doença inflamatória intestinal, quer usando tratamento imunossupressivo ou não utilizando tratamento imunossupressivo. Qual a conclusão que a gente chega? A gente chega que talvez a suscetibilidade maior ela não tenha relação com o estado imunológico prévio desse indivíduo. A gente mostrou aqui várias situações de pacientes que teriam tudo para ter um quadro imunológico, um comprometimento da imunidade inata prévia, um comprometimento da imunidade celular, que são pacientes que passaram bem. Então, apesar da gravidade, ela está relacionada ao fenômeno imunológico, inflamatório, de tempestade de citocina, o que a gente está vendo é que esse estado imunológico de indivíduo previamente, quer por doença primária, ou imunodeficiência secundária, ou uso de medicamentos, ele não está relacionado à maior chance de infecção ou maior chance de gravidade. E uma coisa que eu esqueci até de comentar é que a gente imaginava, diante dessa tempestade de citocina, que os pacientes com doenças autoinflamatórias, isso não foi contemplado naquele grupo de risco, seriam um paciente com risco enorme de fazer um quadro grave, justamente por conta dessa liberação gigante dessa tempestade de citocina. E não é o que a gente tem visto, não é o que a gente tem visto no dia a dia. Talvez, em parte, esses pacientes, quase todos que são diagnosticados, eles estão no uso de alguma medicação imunomoduladora, ou estão usando anticorpo monoclonal, ou estão usando algumas outras medicações, e talvez isso tenha um efeito protetor. E é isso que a gente vai falar aqui. Resumindo, em relação aos medicamentos com ação no sistema imune, eu acho que tem o pessoal que está com o áudio aberto, e aí seria legal tirar o áudio. Deixa eu tentar desativar, porque atrapalha um pouquinho a gente. Então, em relação a esses medicamentos com ação no sistema imune, a imunoglobulina policlonal, só para enfatizar que até o presente momento ela não está indicada no tratamento da Covid-19 grave. Os pacientes, dentro do uso de medicamentos com ação no sistema imune, o uso de corticoide e dos imunossupressores, como azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, a ciclosporina, todos têm um risco maior do que esses outros anticorpos monoclonais ou inibidores da JAK, única e simplesmente porque eles têm uma ação mais ampla no sistema imune, na imunossupressão, do que esse tipo de medicamento. Então, eles têm ação muito pontual. O anti-CD20, por exemplo, o que ele vai fazer? Destruir os seus linfócitos B. Então, vai deixar o paciente muito parecido com aqueles pacientes de gama. Como a gente mostrou, foram pacientes que saíram relativamente bem do quadro da Covid-19. Então, o anti-TNF, anti-L1 e anti-L6, na verdade, esses anticorpos, eles têm sido, inclusive, propostos, e tem já vários estudos no tratamento dessa fase grave da Covid-19, e com relativo sucesso, principalmente o tocilizumab, que é o anti-L6. Os inibidores da JAK, eles também têm sido propostos como tratamento. Então, essas medicações aqui não são medicações de risco, muito pelo contrário, são medicações que têm sido propostas. Então, o que a gente tem de maior risco são esses medicamentos, o corticoide e imunossupressores. Eu acho que vale a pena, diante de um diagnóstico, a gente interromper um uso como foi proposto pela Associação de Gastroenterologia. Por último, esse trabalho ele mostrou como tem sido difícil, a maior parte desses estudos, eles fazem análise sem ajustar às diversas populações. Então, o que a gente tem, sem dúvida nenhuma, como principal fator de risco, está no topo de todos os estudos que se fazem em relação a comorbidades ou fatores de risco, a faixa etária, principalmente acima dos 65, isso vai aumentando em relação à faixa etária, é o que a gente tem de mais importante como fator de risco. E aqui, só para a gente dar uma mensagem final em relação à linfopenia, porque todo mundo fica justamente pensando, mas caramba, tem essa linfopenia, será que o paciente já tinha linfopenia antes? E em relação a todos os dados laboratoriais que são preditivos de que o paciente ele esteja em risco de fazer um quadro grave da Covid-19, tem vários estudados, então procalcitonina, ácido lático, a carga viral,
e essa aqui é uma das proteínas do vírus, proteína C reativa. O mais importante é a contagem de linfócitos circulantes. Então, veja bem, um exame muito simples, o hemograma, e a gente está vendo que ele é o mais sensível e o preditor mais confiável de gravidade. E por que acontece essa linfopenia? Olha que coisa engraçada, ele é mais importante de CD4 e particularmente de CD8 de célula NK, e de Treg também, mas mais de CD8-NK e os CD19, em várias séries de estudos, ele está no nível normal, no limite inferior de nível normal, mas a maior parte dos estudos não mostram CD19 abaixo, e mesmo assim o paciente tem um quadro grave. O que a gente tem é exaustão pela superatividade do linfócito, então você ativa demais, ele vai expressar PD1, os linfócitos, tem uma exaustão, tem uma piroptose, tem um efeito citopático direto do vírus, por meio de CD147, tem uma supressão de medula óssea quando você libera várias citocinas, você tem sequestro pulmonar da doença respiratória aguda grave. A gente vê na biópsia, no anátomo patológico, que tem uma quantidade infinita de linfócitos, então existe um sequestro pulmonar que pode contribuir para essa linfopenia, e a gente ainda tem indução de apoptose também de linfócitos. E esse estado de coisa, a própria piroptose, a apoptose, o efeito citopático, eles vão, então, ter um mecanismo de duas vias para aumentar mais ainda a tempestade de citocinas e aumentar mais ainda esse efeito da linfopenia. E a eosinopenia também, ela é, talvez, uma consequência de todo esse estímulo desviando para TH1 e saindo de TH2. Então, isso é o que a gente tem visto em relação à linfopenia. E essa linfopenia, ela acontece depois. Uma última palavra, só para a gente mostrar, e talvez, se tiver alguém da Reumato aí assistindo, possa a gente discutir um pouco, a questão do quadro Kawasaki-like ou do choque séptico-like, que tem sido chamado de síndrome inflamatória multissistêmica em crianças que tiveram Covid. Então, isso não é durante o episódio agudo de Covid, a maior parte dessas crianças até teve quadro assintomático, sintomático, mas tem comprovação laboratorial de que tiveram isso que eu ia falar agora. A infecção pelo SARS-CoV-2. Olha aqui. E são crianças que são mais velhas do que a gente costuma ver do Kawasaki, de 5 a 14 anos, mas o que é mais importante que eu queria dizer aqui é que esses pacientes não se detectou até o presente momento que eles tenham doenças de base imunológicas para ter esse outro quadro que é bastante grave, que não é aquele quadro inflamatório daquela fase seguinte da Covid, mas é uma outra consequência grave do SARS-CoV-2 nesse grupo de crianças, e são crianças também que não têm doenças de base previamente. Então, concluindo, o que isso significa? Gente, o que eu estou dizendo? Que paciente com imunodeficiência primária, imunodeficiência secundária por doença ou por uso de medicamento, eles devem sair dessa lista de indivíduos de risco? Absolutamente, não é isso que eu estou dizendo de jeito nenhum. A gente tem que simplesmente manter esses pacientes sob a observação, sob acompanhamento, só que os cuidados eles vão permanecer os mesmos, com foco nas medidas de isolamento, nos focos da medida de higiene, de preferência sem desespero e sem indicação de uso de um monte de medicamentos, como ivermectina, como nitoxazamida, que é a Anita, que eu sempre esqueço o nome exatamente, sem uso de hidroxicloroquina, se o paciente não tiver em uso, sem uso de medicamentos por desespero, medicamentos que não têm eficácia comprovada e que eu não sei nem se a gente vai ter algum dia eficácia comprovada deles. Então, a gente não precisa desesperar, mas a gente tem que manter, sem dúvida, o acompanhamento estreito desses pacientes. E aqui é um convite, esse é um estudo multicêntrico que foi proposto pela gente, por mim e pela Fernanda, então, para ver pacientes que já têm o diagnóstico de erro nato da imunidade, como é que é só o preenchimento de formulário, como é que eles vão evoluir com a Covid-19. A gente tem centros de
praticamente todos os estados do Brasil, certamente de todas as regiões, do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, do Sudeste e do Sul, de nem todos os estados, principalmente do Norte, mas até do Norte a gente tem também gente participando. É um convite, se vocês quiserem participar, a gente faz adendo para acrescentar, é só um formulário, e a gente já tem alguns dados, a maior parte dos pacientes bem, mas infelizmente um paciente já com uma síndrome de hiper-IgM, que é uma doença com uma característica de imunidade de defeito combinado, então tem um defeito de imunidade celular também, e um paciente que infelizmente foi a óbito. Então, por enquanto, dentro do nosso grupo de pacientes, é o único paciente que foi a óbito, eu não vou dar mais detalhes, porque muito provavelmente isso vai ser publicado, não só no nosso estudo, mas pela colega que acompanha esse paciente. Mas, enfim, teria o maior prazer de adicionar qualquer um. Isso aqui, então, agradecer para vocês, agradecer a atenção de vocês, a gente vai ter um tempinho para responder as perguntas. Qualquer dúvida, esse site do Bragid, que é o Grupo Brasileiro de Imunodeficiência, está sendo reformulado, a gente em breve vai ter muita coisa nova no site, e os balões que a gente antigamente soltava para comemorar sempre a Semana de Imunodeficiência, agora é politicamente incorreto, então a gente sempre solta virtualmente. Obrigada, pessoal. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente ter chance de conversar. Então, Tati, o Lucas, por favor, abra o microfone. Quem quiser também estiver aqui, quiser abrir o microfone, o Lucas vai passar algumas perguntas, se tiver no YouTube. A Tati ficou de passar algumas aqui, mas quem quiser fazer pergunta oral também pode ficar à vontade. Boa noite, professora. Boa noite. Nós temos duas perguntas mais direcionadas para o que a Fernanda falou. A primeira delas é assim: como utilizar o uso de antibióticos como sinal de alerta em meio a uma tendência de prescrição de antibiótico terapia sem real necessidade? Quer falar, Fernanda? Ativa seu som. Bom, é uma pergunta super importante, né? A gente vê que cada vez mais as pessoas fazem antibióticos de forma muito desnecessária, né? E algumas vezes até mesmo sem indicação. Então, na prática, apesar desses fazer parte desses sinais de alerta, na prática, é claro que vai do senso, né, de cada um também. Então, na prática, o que a gente tenta ver? A gente sempre tenta buscar do paciente, até mesmo caso o paciente tenha sido internado, né, que aí já é diferente, mas buscar do paciente exatamente como foram as manifestações clínicas, né? Então, para avaliar se realmente teria indicação ou não, ou avaliar especialmente a gravidade de cada caso, né? O que é ainda mais importante em relação a esses critérios. E outra coisa que é importante também, que a gente vê muito isso, né, Catarina, no ambulatório, é questão de pneumonia de repetição. Então, a gente cansa de ver pneumonia que não é pneumonia, a gente vai olhar no raio-x, era só um infiltrado viral, sem gravidade. E o que a gente pegou também, que vale a pena chamar atenção, especialmente para os alunos, a gente teve no ambulatório uma paciente com história de pneumonia de repetição na mesma localização, e a mãe, por incrível que pareça, tinha umas 10 radiografias, e quando ela foi mostrar para a gente, era uma imagem tímica sendo tratada com antibiótico para pneumonia, né? Então, realmente é algo que a gente tem que tomar cuidado para avaliar. Essa questão da pneumonia que a Fernanda acabou de falar, é isso que a gente vê, o pessoal da Pneu, Ana Alice, Fátima, a galera que está aí que eu vi, sabe muito bem disso. A maior parte das vezes vem com descrição de 10, 15 pneumonias, quando a gente vai olhar as radiografias, quando a gente consegue ter acesso às radiografias, às vezes a gente não vê uma pneumonia para contar a história. A grandíssima maioria das vezes são pacientes asmáticos que fazem um quadro de microatelectasia, né, que fazem espessamento peribrônquico, e aí o pessoal olha a radiografia, o paciente tem febre porque um quadro infeccioso viral é um dos principais desencadeantes de crise de asma na criança, aliás, no adulto também, e aí leva aquele antibiótico. Então, sem dúvida, a gente perde, Lucas, esse parâmetro completamente, né? Ainda mais a epidemia de usar azitromicina para tratar coronavírus. Eu achei essa pergunta super válida porque cai em outros pontos também, que a gente pode ter um estudo com bias justamente por não estar tendo os critérios sendo fidedignamente seguidos, digamos assim.
É isso aí. É. Tati, tem alguma Tem uma pergunta? pergunta aqui, boa noite, pessoal. Tem uma pergunta aqui para a Ekaterine. Assim, a linfopenia é importante só para o quadro inflamatório ou para o respiratório também? Há definição de ponto de corte no COVID? Não, na verdade, o ponto de corte que tem se usado é o ponto de corte que a gente usa para qualquer linfopenia. Na criança, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, é considerada linfopenia abaixo de 2.500. Isso a maior parte das pessoas esquece. Para adulto é abaixo de 1.000. E aí deve ter alguém dermato aí, se quiser fazer algum comentário também. Estou vendo que a Ana Paula está aí online. Se quiser, liga o microfone para falar, Ana. E então são linfopenias abaixo de 1.000. O que acontece? Não é só para o quadro inflamatório, é fator de risco para o quadro inflamatório principalmente. Nem todo paciente que faz linfopenia no hemograma, durante um episódio inicial lá da SARS-CoV, ele vai evoluir com um quadro inflamatório. Eu tenho tido chance de ver pacientes meus com linfopenia importante e que estão até oligossintomáticos, mas a gente precisa encarar isso como um fator de risco. Então, se o paciente está à distância, a gente vê que ele tem uma linfopenia, ele pode estar ótimo, mas é aquele paciente que você tem que ter contato com ele o tempo todo, que ele tem um risco maior, mas não é 100%, não quer dizer que ele vai ter, mas é para o quadro grave, quer seja só respiratório, quer seja a tempestade de citocina, falência de múltiplos órgãos, é para um quadro grave, respiratório ou não. Professora, entrando um pouco nessa linha, a gente recebeu uma pergunta também que diz o seguinte: o paciente com erro inato da imunidade, ele tem o maior risco de contrair a COVID-19 e, tendo COVID-19, ele tem o maior risco de desenvolver a forma grave da doença? Isso é uma coisa que eu tentei mostrar justamente e talvez eu não tenha frisado o suficiente. A questão de desenvolver a forma grave foi basicamente o que eu falei, né? Assim, em relação a várias imunodeficiências primárias e secundárias. Então, existe um risco teórico que a gente não tem visto na prática efetivamente. A gente tem visto realmente um risco maior naqueles pacientes que têm defeito de imunidade celular, mas não necessariamente um risco de doença grave que vai levar a óbito, como a gente está acostumado com algumas doenças infecciosas em pacientes com um defeito de imunidade celular. Então, tem mais risco, sim, de gravidade, basicamente os pacientes que têm defeito de imunidade celular, ou que estejam usando imunossupressor em quantidade alta, em dose alta, ou em quimioterapia bem no início, são pacientes que têm maior risco. Em relação ao risco de contrair, isso não foi identificado, aliás, nem para as comorbidades que a gente está falando aqui, que é de faixa etária ou de hipertensão arterial, de diabetes. Isso não foi estabelecido, que esses pacientes têm mais risco de contrair. O que a gente sabe dessas comorbidades que a gente está falando é que tem mais risco de evoluir com doença grave, uma vez contraindo o vírus. Mas se o idoso ele tem lá todos os cuidados, ele, por ser idoso, ele não vai ter mais coronavírus, vai pegar mais fácil o coronavírus no supermercado. Mas se ele pegar, ele tem mais risco de fazer uma doença grave. Tá? Então, especificamente, quando a gente fala de comorbidade, em relação à gravidade da doença, não em maior risco de contrair a doença. Quer falar alguma coisa, Fernanda? Não, isso mesmo. Tem uma pergunta aqui para a Fernanda agora. É a seguinte: a gravidade ou a intensidade das infecções também determinam os sinais de alerta ou apenas a quantidade delas? Então, né, isso que a gente estava justamente comentando. Se a gente for olhar o que tem nos sinais clássicos de alerta, isso não é tão frisado como deveria, né? Então, o que a gente ressalta é o que foi incluído mais recentemente. Então, além da frequência de infecção, a gravidade é bem importante, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção se foi uma infecção grave, se não foi grave, se foi por um patógeno comum que causou naquele indivíduo, né, criança ou adulto, tanto faz, uma infecção, um quadro clínico inesperado ou mais grave. Então, isso é bem relevante, sim.
A gente, na verdade, esses sinais de alerta, né, Fernanda, a gente briga com eles há muito tempo. Eles já estão super sedimentados, a gente fala muito neles, mas quando a gente vai estudar a capacidade deles detectarem os pacientes, quando a gente faz ao contrário, né, pega todos os pacientes que se acompanham e você faz ao contrário, detecta que sinal de alerta esses pacientes tinham. O sinal de alerta mais forte é a história familiar, e que a gente, se a gente for olhar, ele não está presente em todos os pacientes. Então, a gente não conseguiu até hoje construir sinais de alerta que sejam assim o nosso sonho de consumo. Muito provavelmente porque as doenças são muitas, são mais de 400 doenças, as possibilidades de sinais de alerta são também incontáveis, e a gente tem que evoluir para ter sinais de alerta por especialidade. A gente tem, mas eles estão bem defasados e é um planejamento que a gente tem de tentar separar assim, por especialidades, que isso aumentaria muito, mas a gente não tem, até hoje, sinais de alerta que sejam completos, né? Que sejam realmente, aumentem muito a sensibilidade para a gente identificar. Mas a gravidade realmente chama atenção, até mesmo nos casos que a gente comentou, né? Então, a resposta grave frente à vacina da febre amarela não é algo comum, né? Então, se fosse esperar a frequência, não ia ter, né? A mesma coisa do outro caso, quer dizer, evolução com uma síndrome hemofagocítica, não é comum pós-EBV. Então, é mais raro, por mais que nem todos, né? Façam um diagnóstico de imunodeficiência, é o tipo de paciente que você tem que pesquisar e tem que investigar que vai se beneficiar desse diagnóstico precoce. E o objetivo do sinal de alerta é sempre você aumentar a sensibilidade. Então, não é, quando a gente fala desses sinais de alerta, a gente não está dizendo que todos esses pacientes que tenham pelo menos um desses sinais de alerta, ele vai ter uma imunodeficiência, né? A gente sempre fala sobre isso. Significa que você deve procurar. Você algumas vezes vai achar, e, aliás, a maior parte das vezes, tem várias estimativas que de 100 pacientes que entram, são encaminhados para um serviço de imuno para investigar, você consegue confirmar alguma imunodeficiência em 10 a 20% dos casos. Então, 80% a 90% não tem. Mas isso é importante, o que a gente quer é isso mesmo, é que os pacientes sejam encaminhados e que a gente faça menos diagnóstico do que se tem suspeita. O objetivo dos sinais de alerta é esse mesmo. Então, a gente não fica frustrado, mas tem aquela brincadeira que eu sempre faço, que são quando a gente olha para um paciente que vem encaminhado, tem aquele que vem encaminhado, você já no primeiro dia, na primeira conversa, você faz aquela investigação bem meia boca, né? Porque você já acha que aquele paciente não deve ter imunodeficiência nenhuma. Tem aquele paciente que você já tem aquela coisa certa, você já faz aquele diagnóstico, colhe o exame, então é a gama, que vem lá com imunoglobulina de 50, com 1 ano e meio, 2 anos, linfócito B é 0, então a gente já faz, e tem aquele paciente que você faz aquela investigação inicial, você não encontra nada, mas você sabe que você tem que perseguir, porque é aquele paciente que tem cara, focinho de imunodeficiência, e você simplesmente não conseguiu descobrir ainda qual que ele tem. Então, são pacientes que a gente fica acompanhando ano após ano, para tentar achar, conseguir um exoma, né, baratinho, ou conseguir alguém que se interesse, que esteja pesquisando esse tipo de quadro, e assim a gente vai. Professora, temos mais uma pergunta aqui, e essa aqui tem um teor um pouco mais científico. Como ter resultados científicos sólidos sobre erros inatos da imunidade e Covid-19, quando o N desses estudos são muitas vezes baixos, principalmente fora de ambientes relacionados à universidade? Exatamente por isso é que a gente fez essa iniciativa que a gente teve aqui, ela vai fazer parte de uma iniciativa que foi mundial. Então, tem 2 trabalhos correndo no mundo e a gente está reproduzindo aqui no Brasil, tá? Um é justamente sobre a evolução dos pacientes. Os pacientes com doenças raras, se a gente não se une no mundo inteiro, a gente não esclarece grandes coisas. Por esse motivo que você falou, a gente não tem N. Ninguém tem 250 mil casos de DGC para conseguir ter N suficiente para provar coisa nenhuma. Mas se a gente juntar todos os médicos do mundo e que tenham do paciente com doença granulomatosa crônica, a gente já consegue ter um N razoável. Então, tem uma iniciativa que é uma iniciativa parecida com essa nossa, o formulário não é exatamente igual, que é para ver como vai ser a evolução clínica da Covid-19 em vários erros inatos da imunidade.
Tá? Esse é um dos estudos. Isso está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e por isso eu fiz o chamamento para a gente incluir outras pessoas que não sejam até na nossa especialidade. E tem um outro estudo que está correndo no mundo inteiro, que é para tentar identificar um predisponente genético, quer seja um polimorfismo, quer seja uma mutação, principalmente para esses pacientes mais jovens que têm apresentado quadro grave, que não são pacientes idosos ou que não tenham essas comorbidades características. Isso é uma iniciativa de um professor francês, que é o professor Jean-Laurent Casanova, e que ele trabalha nos Estados Unidos, hoje em dia, em Nova York, no Rockefeller Center, e aqui no Brasil, quem está capitaneando o braço brasileiro desse estudo é o professor Antônio Condino Neto, da USP, e a doutora Carolina Prando, do Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba. Então, a gente está reproduzindo esse estudo para tentar TN, justamente. Se a gente não fizer esse esforço no mundo inteiro, a gente não consegue provar coisa nenhuma. Por isso, a gente tem esses casos aí picotados por enquanto. Tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que cabe as duas responderem. Quanto tempo, em média, se leva para desenvolver uma vacina? Quer responder primeiro, Fernanda? Pode falar. Bom, na verdade, o tempo que se demora, a gente tem histórico aí de vacinas, como ali deve ter alguém da Infecto aí, a gente tem histórico de 10 anos, 5 anos para desenvolver uma vacina. É claro que a gente está num momento do mundo muito mais avançado do que estava quando se desenvolveu vacina de BCG, vacina para sarampo, etc. e tal. Mas a questão é que são 2 pontos importantes. Primeiro, a gente deve entender que isso demora. Primeiro você encontrar qual é a proteína, qual é a fração, de preferência um vírus que seja inativado, sem risco, para que você tenha uma eficiência, não só para desenvolver anticorpo neutralizante, mas também para você desenvolver uma imunidade inata que seja protetora. Então, isso é o que se persegue. E segurança, então, que não seja capaz de transmitir o quadro infeccioso. Então, eficiência e segurança. Depois que você tem essa proposta, tem várias etapas, como tem etapas de ensaio clínico para qualquer medicação. E isso não se faz rapidamente, né? Você faz inicialmente com pouca gente para ver efeito adverso, depois você faz com N maior para você ver eficácia e também segurança, e depois com N muito grande para você ver segurança. E depois ainda tem os estudos pós-aprovação de vida real para você ver como é que aquela vacina está se comportando no dia a dia. Então, demora. Se a gente pensar nisso e pensar que a gente não sabe se a gente vai conseguir achar essa vacina, essa que é a realidade, temos boas perspectivas? Temos, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir desenvolver essa vacina. Até hoje, a gente não tem vacina super boa para dengue, a gente não temos vacina para o HIV, por exemplo. Então, a gente tem outros, não temos vacina para o EBV, não temos vacina para CMV, a gente não tem vacina para uma série de vírus que são super prevalentes no nosso meio. Então, é legal a gente ficar com muita esperança de ter a vacina, mas a gente não pode ficar desesperado achando que a única solução é ter vacina, ou você ter imunidade de rebanho, você procurar chegar nos 60% que foi calculado, né, pelos matemáticos aí como sendo um percentual da população que deve ter tido contato com o vírus para que você possa controlar essa pandemia. A gente não está nem perto disso em nenhum país, tem vários países que não chegou nem aos 2 dígitos, então está menos de 10% da população que foi acometida já pelo vírus, então a gente está muito longe dos 60% em todos os países do mundo, em alguns tem 12%, eu não sei de cabeça, mas acho que no máximo 17% aí do último levantamento que eu vi. E se você está pensando em imunidade de rebanho, chegar a 60% de uma doença que tem essa mortalidade, essa implicação, eu acho que isso é uma temeridade. Então, a gente está numa situação complicada, mas demora e a gente não tem certeza, resumindo, a resposta é essa, demora e a gente não tem certeza se a gente vai ter uma vacina segura e eficaz. Eu não sei se alguém aí da DIP está assistindo e quer falar alguma coisa que talvez fosse interessante a gente ouvir também. Oi, Caterina, Thalita. Oi, Na verdade, fala aí. Então, na verdade, eu acho que eu nem tenho muito o que acrescentar. Eu acho que a esperança de ter uma vacina, e eu acho que a mídia passa muito uma coisa tipo, setembro vai ter vacina.
E, na verdade, assim, essa perspectiva ela ainda é muito distante, né? Então, o que eu acho que é legal é que tem muita gente no mundo trabalhando para desenvolver vacinas efetivas, eficazes, assim, grupos de trabalhos diferentes. Mas, francamente, eu acho que não sai nada para esse ano e talvez nem para o ano que vem. Eu também acho. E tem uma coisa, né, Tatá, que é essa questão de, normalmente, a gente vê resposta à vacina, a gente mesmo faz isso para investigar, por meio de anticorpo. E uma das coisas Uhum. que me deu muito alerta foi a primeira vez que eu vi esse caso dos pacientes com a gama, que não fabricam anticorpo nenhum, saírem da doença, muito provavelmente por resposta de imunidade celular. Então, a questão não é só anticorpo, né? Porque você até pode não produzir anticorpo nenhum e você ter uma imunidade celular boa e você conseguir lidar com a doença. Então, não é só por meio e a gente vê muita publicação das vacinas, porque desenvolveu imunidade, teve anticorpo. Isso não quer dizer necessariamente, né, uma imunidade eficiente para o vírus. Essa que é a preocupação da gente imuno, né, especificamente. Eu acho que, no fundo, a gente está ainda tão perdido, né, com aquela agonia de não saber como vão ser os próximos meses, talvez os próximos anos, e fica essa esperança grande, mas eu acho que a gente ainda vai ter que estar fazendo as medidas que já são conhecidas mesmo, que vocês duas citaram, né? De higiene de mão, distanciamento. Interessante que eu vi também já em um outro evento o pessoal perguntando assim: poxa, mas por que não tem vacina? Porque a gente sabe que tem alguns anticorpos, algumas frações dos vírus, do SARS, por exemplo, tem 70 e alguma coisa por cento de proteínas que são muito semelhantes ao do SARS-CoV-2. Por que não tem vacina para o SARS-CoV-1, né, lá de uma epidemia lá de 2002, 2003? Por que não tem vacina para o MERS? E eu estava lendo outro dia uma publicação falando porque não deu nem tempo, justamente. E depois que você tinha uma proposta de vacina, você não tinha mais a doença para testar se protege ou não protege. Então, é complicado, né, Thalita? Muito. E eu acho, assim, eu acho que é isso, é um esforço mundial, mas a gente vê esse esforço mundial com HIV e até hoje não tem uma vacina, né? E assim, Exatamente. é uma população que no início da epidemia tinha um alto nível socioeconômico, um alto nível intelectual e tudo, e ainda assim não se conseguiu uma vacina até hoje, né? São mais de 30 anos de pesquisa. Sei lá, não quero ser pessimista não, mas eu acho que realmente não é para já já. Eu também não sou pessimista, que eu fico muito desconfiada dessas animações todas com vacina, de quem isso está vindo, né? Porque não dá para a gente fugir do aspecto político que virou em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil que a Covid-19 virou um tema político, né? De discussão política. E a gente fica um pouco amedrontado com essa questão de onde está partindo esse tipo de propaganda, né? Vai ter vacina, se isso não está vindo de pessoas justamente que querem defender o fim de isolamento, isso é uma bobagem, a gente vai ter vacina, imunidade de rebanho, e parece que vira uma decisão, que é uma decisão, em vez de ser científica, técnica, médica, vira, né, de política pública, de saúde, vira uma decisão de política do ministro da Economia, né? E aí não vai dar certo nunca. Só concordo. Gente, eu queria aproveitar para falar que eu amei, eu aprendi horrores, mas às vezes me dá a sensação que eu não sei nada. Então, às vezes, Nem essas você, aulas nem de ninguém. imunodeficiência não é nem do Covid, é da imunodeficiência, toda essa parte. Nossa, é tanta coisa. Eu sempre saio com a sensação que eu preciso de aulinhas, assim, básicas para Mas a entender um gente pouco também mais. precisa de aulinhas sempre. Eu acho que a ideia talvez fosse passar que a gente precisa pensar, mas que em relação até às imunodeficiências primárias e secundárias, é que a gente não precisa ficar desesperado, sabe? Porque o que acontece é que a gente vê isso com os nossos pacientes. Eu vi paciente meu com deficiência seletiva de IgA, pessoa de mais de 60 anos de idade e que acha que tem um risco, super risco, porque tem deficiência seletiva de IgA. E a gente vê colega que fica desesperado, quer passar azitromicina regular, quer passar hidroxicloroquina regular. Então, uma das coisas importantes, eu acho, que eu falei no final é isso: você não precisa ter desespero, você tem que ter cuidado com esse paciente, tem que ter atenção com ele. Você pode até, porventura, se for possível, suspender por um período breve se esse paciente contrair o vírus, mas a gente não precisa entrar em desespero e sair fazendo um monte de medicação que, na verdade, vai até, às vezes, aumentar a comorbidade, né? E em vez de resolver o problema. Verdade.
Um exemplo desse tema de quanto tempo demora para fazer uma vacina, eu acho que vale a pena fazer de certa forma, um agradecimento às pesquisas da Fiocruz, principalmente da professora Miriam, que após 30 anos de pesquisa conseguiu desenvolver uma vacina para a esquistossomose. E eu acho que isso dá um pouco do panorama do quanto tempo a gente precisa para desenvolver uma vacina, quanto tempo é necessário para a gente ter uma vacina principalmente segura e, nesse caso em específico, uma produção nacional, que eu acho que é muito importante, seja ela inédita ou já tendo acontecido em algum outro país. Mas eu acho que é muito importante também valorizar a pesquisa nacional. É importante, né, Lucas, porque ela conseguiu ter verba para dedicar esses anos todos para isso, né? Que a gente fica imaginando, tem um grupo brasileiro, eu acho que é lá da USP, né, é do Butantan, não sei, não lembro, Thalita, se você lembrar, tem um grupo brasileiro que está investindo, eu não sei se é o Calil, em vacina contra o SARS-CoV-2. Só que você imagina se depois que você acaba a pandemia, por exemplo, digamos que acabe, tomara, ninguém mais quer verba, que foi o que aconteceu, eu imagino, com o SARS-CoV-1 ou com o MERS. Acabou a pandemia, não tem mais caso, além de não fazer sentido, quem é que vai dar verba para você desenvolver uma vacina que possa ser, inclusive, partir desse patamar para você, se tiver outra pandemia ou outra epidemia de coronavírus, outra zoonose, daqui a não sei quanto tempo. A gente só espera que, eu não quero botar culpa em chinês nenhum, né, mas eu só espero que eles mudem um pouquinho o hábito alimentar, pelo menos essa coisa dessas feiras, porque já é a terceira, não, o segundo foi Camelo, né? Já é o segundo que eles aprontam e essa fez um estrago maior, né? Mais alguma pergunta aí, meninas? Aqui não achamos mais nada. Alguém que tem alguma pergunta? Alguém que esteja assistindo, queira ligar o áudio ou fazer algum comentário, falar alguma coisa? Então, podemos encerrar? Quero agradecer pra caramba a Tati e ao Lucas. Vocês foram ótimos, muito obrigada. Adorei a participação de vocês, ajudaram a gente a beça. Fernando, não vou agradecer, não, porque não tem nem graça. Então tá, gente, vamos encerrar. Eu agradeço pela Muito oportunidade. obrigada a vocês. Tá bom? Um abraço para todos. Boa